Olá, tudo bem? Meu nome é Felipe e hoje eu vou falar sobre iluminismo. Para entender o movimento iluminista, é preciso começar com a sociedade do Antigo Regime. Consolidada na Idade Moderna, a sociedade do Antigo Regime caracteriza-se por uma hierarquização pautada no nascimento e não nas posses, o que não agradava à burguesia. O regime político vigente era o absolutismo, onde o rei governa sem a interferência de outros poderes. Era muito comum a sociedade de corte, uma parcela da nobreza que não tinha ocupação. Era sustentada pelo rei e vivia nos palácios. Não havia liberdade religiosa. Os súditos deveriam ter a mesma religião que o rei. E ainda, o rei intervinha na economia, decidindo o que poderia ser explorado e por quem, assim como as taxas alfandegárias. Isso era o mercantilismo. O movimento iluminista se construiu criticando todas essas características do antigo regime. O iluminismo foi um movimento intelectual que surgiu no século XVII, na Inglaterra e na Holanda, mas que se desenvolveu plenamente no século XVIII, na França. O século XVIII é conhecido como o século das luzes, o século da ilustração, o século do conhecimento pautado pela razão. As ideias de alguns autores iluministas são importantes por influenciarem movimentos como a Revolução Francesa, responsável por acabar com o antigo regime e por consolidar os ganhos da burguesia. John Locke defendia que cabia ao povo o direito de se rebelar, caso o rei fosse autoritário e tirânico. François-Marie Arouet, o Voltaire, defendia que o homem deveria ter liberdade religiosa, liberdade de associação e liberdade de expressão. O Barão de Montesquieu acreditava que o rei não poderia governar sozinho. Deveriam existir 3 poderes independentes, mas que se vigiassem. Era o executivo, o legislativo e o judiciário. Jean-Jacques Rousseau, defensor da República, acreditava que o poder emanava do povo. Para criticar o mercantilismo, os iluministas desenvolveram a fisiocracia e o liberalismo econômico. As duas concordavam que o rei não poderia intervir na economia. Mas, para os fisiocratas, a fonte da riqueza seria a natureza, a agricultura, a extração vegetal e a extração mineral. Para os liberais, a fonte da riqueza era o trabalho. Algumas monarquias europeias, como Rússia, Prússia, Áustria e Portugal, aceitaram algumas reivindicações iluministas. Os reis Frederico II da Prússia, José II da Áustria, José I de Portugal e o seu primeiro-ministro, Marquês de Pombal, e a rainha Catarina II da Rússia se transformaram em déspotas esclarecidos. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal. A gente se vê na próxima. Tchau, tchau!